e não falarei mais no seu nome. Mas isso foi no meu coração como um fogo ardente, encerrado nos meus ossos. Estou fadigado de sofrer e não posso, porque ouvi a murmuração de muitos, há terror de todos os lados. Denunciai e denunciaremos. Todos os que têm paz comigo aguardam o meu manquejar, dizendo: bem pode ser que se deixe persuadir, então prevaleceremos contra ele e nos vingaremos dele. Somente esse texto. Hoje à tarde o nosso irmão Rafael me mandou uma mensagem perguntando se eu poderia compartilhar a palavra aqui essa noite. E quando ele mandou a mensagem, eu disse que sim. Imediatamente esse texto veio à minha mente. Pregando a palavra do Senhor, eu não tenho como hábito, muitas vezes, ir para a Bíblia e consultar a palavra para que eu possa pregar. Naturalmente, quando eu tenho um convite, surgem textos na minha mente, e o Espírito Santo aquece o meu coração naquela passagem bíblica, e o Espírito Santo ele me dá aquela mensagem para que eu possa compartilhar a palavra de Deus. Isso já há alguns anos. Raras são as exceções que eu vou para a Bíblia buscar uma palavra para que eu possa pregar. Isso eu faço terça, quinta, sábado, domingo, às quartas-feiras. E hoje, enquanto eu estava em casa, o nosso irmão Rafael me mandou a mensagem, e imediatamente veio esse texto na minha mente. Mais particular, o versículo de número 10, aonde Jeremias diz assim: não mais falarei do seu nome. Mas quando eu disse não vou falar, isto foi como um fogo nos meus ossos. Muito forte essa palavra. Quando Jeremias disse que não mais pregaria, não mais cumpriria o chamado ministério que o Senhor deu a ele, a partir desse momento a palavra de Deus se tornou tão viva dentro dele que foi semelhante a um fogo que estava queimando dentro dele. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos esta palavra, quando Jeremias disse: quando eu disse não vou falar mais, não vou pregar mais, não vou mais cumprir o ministério que o Senhor me deu. A partir desse momento, a chamada passou a queimar dentro dele. Mas o que levou Jeremias a pensar em desistir, em não querer fazer mais? Olhando para a vida de Jeremias, irmãos, eu fico completamente estarrecido. Porque se há um profeta duro e difícil de se ouvir no Velho Testamento, é o profeta Jeremias. Desde o momento em que o Senhor o chamou para confrontação. Jeremias não entregava uma mensagem que o povo gostava, que massageava ela. Pelo contrário, desde o início Jeremias pregava uma mensagem forte. E a mensagem era o seguinte: o Senhor irá trazer juízo sobre Judá. O Senhor irá trazer juízo sobre Jerusalém. Aquele que não morrer de espada vai morrer de fome. Aquele que não morrer de fome vai morrer de peste. E aquele que não morrer de peste vai morrer fugido. Olha que mensagem difícil. Os profetas da época sempre dizendo que Deus estava com eles. Jerusalém era a cidade do grande Deus. Ali havia o templo. E por mais que houvesse inimigos, o Senhor sempre traria proteção, livramento. Jeremias é o oposto, dizendo: esses profetas estão iludindo vocês. Deus não vai trazer livramento. Vocês vão cair nas mãos dos perseguidores. Irmãos, e quem gosta de ouvir um profeta que confronta? Um profeta que coloca o dedo na ferida? Um profeta que levanta entre os outros e diz assim: ei, a espada do Senhor vai passar. E vocês que estão desconcertados vão morrer. Isso fez com que Jeremias suscitasse para si um número incontável de inimigos. Os profetas que só profetizavam bênçãos viam em Jeremias um traidor, viam em Jeremias alguém a ser combatido. Porque enquanto eles diziam que Deus iria operar, Jeremias disse: isso é mentira. Deus vai trazer juízo sobre vocês. Jeremias profetizava contra a cidade de Jerusalém, e para Israel, Jerusalém era orgulho. Então o povo dizia: não, Jerusalém é a cidade do grande Deus, de forma alguma Jerusalém será destruída. E Jeremias diz: não, Jerusalém vai ser passada a fogo. Jeremias profetizava contra o rei de Jerusalém, contra o rei de Judá. Isso fazia com que o rei também o perseguia. Jeremias foi espancado,
foi lançado na prisão, foi lançado em um poço, perdeu os amigos, isolado, porque ninguém queria andar com um profeta que entregava tanta mensagem dura, isolado de tudo e de todos. Ele começa a dizer o seguinte: Senhor, o Senhor me iludiu, e iludido fiquei. Porque quando o Senhor chama Jeremias, o Senhor fala para ele: eu te escolhi no ventre da sua mãe, eu vou ser eu serei com você, eu serei com você, eu vou ser uma cidade forte para você. E Jeremias prega esta palavra. Jeremias prega uma palavra dura, de exortação, de correção, de confrontação, uma palavra que o povo não queria ouvir, uma palavra que não massageava o ego do povo, uma palavra que o povo queria tapar os ouvidos, porque ninguém queria ouvir falar de perseguição, de morte, de juízo, de espada. Mas Jeremias foi chamado por Deus, vocacionado por Deus e direcionado por Deus para entregar esta mensagem, e essa mensagem de confrontação fez com que suscitasse inimigos contra esse homem. Então ele disse: Senhor, o Senhor me iludiu. Quantas pessoas, quando aceitam a chamada e a vocação ministerial, se ilude, achando que tudo vai ser um mar de rosas. A direção de um trabalho, a pregação do Evangelho, tudo vai acontecer da melhor forma possível. Nem sempre é assim. Nós estamos vivendo uma geração onde muitos pregadores que pregam na internet, que pregam nos congressos, são homens que estão pregando aquilo que Deus não mandou pregar. São mensagens que massageiam o ego. São mensagens que trazem conforto e consolo. São mensagens que falam que Deus vai fazer, que Deus é com a pessoa, que Deus vai agir. Enquanto essas pessoas estão completamente distantes de Deus. No capítulo 7 de Jeremias, Jeremias diz o seguinte: vocês pecam. Vocês cometem todo tipo de atrocidade, adulteram, matam, roubam, e depois vocês vêm aqui ao templo e dizem assim, que só o fato de vocês estar aqui, vocês foram perdoados. Não. O Senhor vai cobrar de vocês essa atitude, essa postura, esse comportamento, porque Deus não está se agradando de vocês. O Senhor vai trazer juízo sobre vocês. Irmãos, quantas pessoas acreditam que Deus, o Deus de amor, aceita tudo? O Deus abre as portas, os braços, e diz: não, viva como você quiser, faça o que você quiser. Mas não é bem assim. O nosso Deus exige santidade, seriedade, compromisso, comprometimento. O nosso Deus exige de nós que servimos a Ele, e principalmente daqueles que foram chamados a uma vida de santidade, uma vida de seriedade. E nem sempre, quando nós fazemos, pregamos, lideramos, nós agradamos. Geralmente nós, quanto mais nós queremos viver a Bíblia, pregar a Bíblia, mais nós desagradamos as pessoas. Se nós pregamos respeito àqueles que não gostam de respeitar, já se revolta. Se pregamos compromisso e comprometimento, aqueles que querem viver uma vida de qualquer forma, já se irrita, já se fica nervoso, já se levanta contra nós. Se pregamos, aleluia, uma palavra de exortação, as pessoas já se levantam e dizem: Deus não falou através do pastor, porque Deus fala através de revelação, de profecia. Não, meu amado irmão, Deus corrige aquele a quem Ele ama. Se você não é corrigido, então comece a questionar se Deus te ama, ou se você está sentindo o amor de Deus, porque nem todos os nossos atos, nossas palavras, nosso comportamento, nossa atitude, o nosso jeito de ser agrada ao Senhor. E esse pregador, pregando essa mensagem dura, se levantaram contra ele, prenderam. O capítulo 20 abre dizendo o seguinte: e feria o Passur ao profeta Jeremias. Ou seja, espancou, bateu. Depois prendeu ele na guarda do templo. Ele foi lançado em um determinado momento em uma cisterna. E Deus usou um homem chamado Ebed-Meleque para tirá-lo daquela cisterna, porque senão ele morreria ali.
40 anos de ministério esse homem teve. Eu confesso para você que é surpreendente. Um profeta que pregou de uma forma tão veemente, tão dura, uma mensagem tão confrontadora, vivia tanto, e ter um ministério tão extenso. Mas Deus era com ele. Deus era com ele. Mas o texto que nós lemos diz que ele disse: Senhor, o Senhor me iludiu. Eu fiquei iludido. Eu achei que o ministério era só aplausos. Eu achei que o ministério era só elogios. Eu achei que o ministério era só honras. Eu achei que o ministério era as pessoas ouvindo, aceitando o que eu estou pregando. Não é bem assim. Aí o versículo seguinte, porque desde que falo, grito e clamo, violência e destruição, porque se tornou a palavra do Senhor um opróbrio para mim. Jeremias está pregando, Jeremias está gritando, Jeremias está clamando, mas a palavra de Deus se tornou um meio pelo qual ele está sendo envergonhado, porque as pessoas não aceitam a sua pregação, as pessoas não aceitam o seu ministério, as pessoas não aceitam, aleluia, o que ele está falando. Aí o versículo 20, versículo 10, versículo 9, que é o versículo que eu gostaria de compartilhar com os irmãos aqui, ele diz: Senhor, eu não vou falar mais do teu nome não. Chega de ser rejeitado. Chega de ver os outros pregadores tendo público e eu ficando sozinho. Os outros pregadores tendo amigos e eu sozinho. Chega. Eu estou pregando, entra no ouvido e sai no outro. Eu prego que o Senhor vai trazer juízo e o povo tampa os ouvidos, fala que eu estou errado, que isso não vem da parte do Senhor, e eles continuam vivendo totalmente contrário àquilo que eu estou pregando. Não, Senhor, para. Eu não quero fazer mais, eu não quero pregar mais, eu não quero ministrar mais, eu quero desistir. Os irmãos repararam que esse culto hoje, o Senhor falou de diversas formas. O nosso irmão Wesley, na sua oportunidade, ele disse isso. Homens como Daniel, na cova dos leões, Sadraque, Mesaque e Abednego, na fornalha, Jó sendo provado. Mas esses homens, diante de tudo aquilo que eles enfrentavam e passaram, eles não desistiam. Eu acho fantástico a declaração de Sadraque, Mesaque e Abednego para Nabucodonosor. Nabucodonosor disse assim para eles: olha, rapazes, eu vou mandar tocar as trombetas, e aqui tem uma imagem, vocês vão ter de adorar esta imagem, porque se vocês não adorarem esta imagem, eu vou lançar vocês numa fornalha de fogo. Sabe qual foi a resposta desses homens? Olha, rei, não é nem necessário que eu responda nada para você. O nosso Deus pode nos livrar desta fornalha de fogo, mas se Ele não livrar, não tem problema. Mas nós não vamos nos corromper, nós não vamos dobrar os joelhos nessa imagem, nós não vamos mudar os nossos princípios. Faça o que você acha bem fazer, mas nós não mudamos o nosso caráter. Meu amado irmão, não é fácil servir a Cristo e exercer o ministério. Perseguições, abandonos, e aí chega um momento que a gente fala: não quero mais, vou entregar o cargo para o pastor, vou entregar o ministério para o pastor, não vou entregar, não quero mais. O pastor escolhe outra pessoa canta, outra pessoa lidera, outra pessoa faz isso, outra pessoa faz aquilo. Mas meu amado irmão, a pessoa que realmente foi chamada por Deus, se ela diz eu vou entregar e entrega, depois a mente dela começa a fervilhar e efervescer com ideias, com planos, com projetos. O camarada falou: não vou pregar mais. Aí começa a surgir mensagem atrás de mensagem. Eu falo por experiência própria. Quantas vezes eu desci do púlpito e disse: não vou pregar mais não. Eu preguei, eu achei que ia acontecer isso, acontecer aquilo. Quantas vezes? Uma vez eu fui pregar aqui em Varinhos, uma vigília. Meu amado irmão, acabou a vigília, eu entrei dentro da perua que estava me trazendo de lá para cá. Eu vim calado de lá para cá, fiquei calado a tarde, a manhã inteira, a tarde inteira, dizendo: não, eu não prego mais, eu não fui chamado para pregar, isso é coisa da minha cabeça. Por quê? Porque eu vejo pregadores pregando e o fogo caindo, o pessoal fala em estranha, outro pula, outro sapateia, e eu estou pregando, parece que eu ouço o barulho das moscas, dos pernilongos passando dentro da igreja. Não, o Senhor não me chamou. E quantas vezes eu disse: não quero mais, não vou mais. Aí passa uns 10 minutos, 1 hora, 2 horas, de repente surge um texto na palavra de Deus. Aquele texto se torna tão vivo dentro da minha mente, se torna tão vivo dentro do meu coração. Eu já disse para os irmãos aqui, os irmãos mais particulares,
que quando Deus fala comigo, eu sinto, isso é uma experiência pessoal minha, eu sinto como que se a palavra de Deus ela corresse dentro das minhas veias, de uma forma que eu sinto um fogo que passa dentro do meu corpo, através da palavra de Deus, da interpretação, da aplicação da palavra de Deus. E quantas vezes dizendo que eu não iria pregar mais, de manhã, de tarde, chegava à noite, chegava na igreja, passou e dizia: irmão Rafael vai pregar. Ah, meu amado irmão, eu nunca fui covarde, nunca fui medroso, me dá esse microfone aí, e pregava com mais vontade do que antes ainda, porque, meu amado irmão, nós não fomos chamados para desistir, para ser derrotado, para ser desertor, nós não fomos chamados para parar. O problema, a adversidade, a crise vai chegar, mas aquele que realmente foi vocacionado por Deus, ele sente a chamada queimando e ardendo dentro da sua alma. A questão não está em pensar em parar, porque todos nós pensamos. Acertar. Teve um pastor aqui pregando, disse uma frase que eu achei interessante: a maior certeza que você foi chamado é o pensamento e o desejo de parar. Pensar, a gente pensa. Agora, quem disse que o Espírito Santo deixa a gente parar? Esse sentimento que esse homem teve foi o próprio Espírito Santo aquecendo, foi o próprio Espírito Santo queimando, foi o próprio Espírito Santo incendiando a alma dele, meu amado irmão. Foi o próprio Espírito Santo. Olha o versículo novamente. Então disse eu: não mais me lembrarei dele, não falarei mais do seu nome, mas isto foi no meu coração como um fogo ardente, encerrado nos meus ossos, e estou fadigado de sofrer e não posso. Diga, terra, que você não vai fazer mais. Fala que você vai entregar o departamento. Diga que não vai cantar mais, que vai simplesmente vir à igreja, sentar nesta cadeira, aleluia, ouvir a palavra, o louvor e vai embora. E aí você vai sentir o fogo da chamada queimando dentro de você. E a partir desse momento, o teu sofrimento será maior do que quando você estava fazendo. Por que será maior, pastor? Porque a chamada, ela cai sobre nós como um peso. Irmãos, todos nós temos um propósito de vida. Todos nós temos um propósito de vida. O primeiro propósito de vida é agradar, glorificar e exaltar a Deus. Na nossa campanha sobre louvor, eu expliquei aqui. Louvor não é música. Louvor não é cânticos. Louvor é um estilo de vida. Desculpa, adoração. Adoração não é cânticos. Adoração não é música. Adoração é um estilo de vida. E você vive para engrandecer a Deus. Aonde quer que você esteja. Em casa, no trabalho, na escola, na rua. Quando você faz aquilo pelo qual Deus te criou, te formou. Porque eu e você não somos obras do acaso. Nós fomos criados na mente de um Deus santo, soberano e bendito. Nós não somos frutos de uma noite de irresponsabilidade de uma mulher, de um homem e uma mulher. Nós não somos frutos do amor de um homem e de uma mulher somente, não. Nós somos frutos de uma mente soberana, de um Deus poderoso, que lá no céu arquitetou a minha vida e a sua vida, e criou uma história, um plano de vida para mim e para você. E estamos aqui nesta terra para servi-lo. E o que nós fazemos servindo a Ele? Nós vertemos a Ele adoração. Nós perdemos a Ele louvor, nós perdemos a Ele culto. Então, quando você faz aquilo pelo qual Deus te chamou, você está adorando a Deus. Mas nem sempre o que nós fazemos, nós vamos encontrar na nossa frente o aplauso, o elogio. Como pastor, eu gostaria de chegar nessa igreja. Eu quero essa igreja repleta de gente, jovens, círculo de oração, os varões. Tantos varões aqui que nós teríamos que conseguir mais cadeiras. Mas nem sempre é assim que acontece. E às vezes nós nos frustramos, nos decepcionamos, ficamos chateados. Deus não me chamou. Outro deveria estar aqui. Outro deveria estar aqui. O que eu estou fazendo aqui? Eu só estou ocupando um espaço. Mas não, meu amado irmão. Nós fomos chamados por Deus. E essa chamada queima aqui dentro. E no momento que você falar, não vou fazer mais, você vai sentir esta chamada queimando dentro de você. Esse é o profeta Jeremias. Irmãos, nenhum de nós aqui temos um ministério como esse profeta. Um ministério de perseguição, um ministério de afronta.
Porque enquanto Jeremias está pregando, tem gente que está perseguindo. Enquanto ele está pregando, tem gente que se levanta contra ele. Foi o nosso irmão Wesley que comentou sobre Paulo e Silas estando presos. E qual o motivo, o propósito pelo qual eles estavam presos? Porque durante o dia eles haviam expulsado o demônio de uma menina. Eles tinham feito um bem para aquela menina. Mas dias antes, Paulo e Silas haviam planejado e projetado ir para um lugar. Mas o Espírito Santo impediu eles de fazer aquela viagem. O texto diz que não foi Satanás. O próprio Espírito Santo impediu a jornada de Paulo. E redirecionou Paulo e Silas para outro lugar. E qual é esse lugar? A cidade de Filipos. E enquanto Paulo e Silas estão pregando, uma mulher anda atrás deles. E ela anda dizendo: Paulo e Silas, servo do Deus vivo. Aí um dia Paulo se irrita, olha para aquela mulher e fala: em nome do Senhor Jesus, dê boa da adivinhação, sai dela. Era para as pessoas terem aplaudido. Não. Lançaram eles na onde? Na onde? Prisão. Mas só lançaram eles na prisão? Não. Lhe deram uma sova, mas bateram tanto. Se fosse alguns crentes da modernidade, diziam assim: Senhor, o Senhor não é comigo. Porque se o Senhor fosse comigo, o Senhor não me deixava vir parar nesse calabouço, nessa masmorra. Se o Senhor fosse comigo, o Senhor não me deixava apanhar. Ah, Senhor, por que o Senhor permitiu que isso acontecesse? Mas foi essa a atitude desses dois homens? Não. Qual que é a atitude deles? Louvavam e glorificavam. Louvavam, cantavam, expressavam adoração. A igreja primitiva, no capítulo 4 de Atos, diz o seguinte: que eles se alegravam quando eles apanhavam por amor a Cristo Jesus. Irmãos, exercer o ministério da forma que Deus nos chamou, nem sempre nós vamos receber aplausos, apoios, elogios. Na verdade, nós vamos receber, sim, muitas vezes é afronta. Muitas vezes são pessoas que, em vez de concordar com a nossa diretriz, acaba se revoltando. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Amados, quando eu disse eu vou parar, não falo mais, a chamada foi como um fogo dentro dos meus ossos. A chamada queima, a chamada arde, a chamada produz dentro de nós uma sensação extraordinária. Nem sempre os resultados dessa chamada são positivos. Jeremias está pregando e as pessoas não aceitam a sua mensagem. Ou seja, ele está fazendo aquilo pelo qual Deus o chamou, o vocacionou, o capacitou e o enviou. Mas mesmo fazendo aquilo que era a vontade de Deus, as pessoas não aceitaram a mensagem de Jeremias. O capítulo 20 diz que ele apanhou. Os irmãos estão entendendo isso? No livro de Hebreus diz assim: nós ainda não resistimos até o sangue por causa do pecado. Nós ainda não resistimos. Então, meu amado irmão, como diz o hino que o nosso irmão Wesley cantou no final, quem mandou guardar a rede? Quem mandou você parar? Quem mandou você pensar em desistir? Quem mandou você guardar a espada? Quem mandou você aquietar e dizer: não vou fazer mais não, meu amado irmão? O teu Deus ainda conta com você. É com perseguição, é com calúnia, é com abandono, é isolado, meu amado irmão, mas é cumprindo a vontade daquele que nos chamou. Às vezes é pregando e sendo criticado pela pregação que nós pregamos. Eu já disse aqui na igreja, eu vou repetir novamente o exemplo pessoal e particular. A minha segunda pregação que eu fiz, a segunda vez que eu peguei o microfone e eu preguei, quando acabou o culto, aleluia, no outro dia, o irmão chegou para mim e me deu o melhor elogio, o maior elogio que eu poderia receber em toda a minha vida. E qual foi esse elogio, pastor Rafael? Irmão, a igreja prefere ouvir o diabo do que ouvir você. Com essas palavras, a igreja prefere ouvir o diabo do que ouvir as suas pregações.
Fui para casa chateado, dizendo: o Senhor não me chamou, não vou pregar mais. Aí encontrei com o meu pastor disse assim: eu já fiquei sabendo, que o pastor não estava na igreja no dia que eu preguei, já fiquei sabendo da sua pregação, e já fiquei sabendo que a igreja se revoltou contra você, já fiquei sabendo que a mensagem foi dura. E antes dele terminar, eu disse: então, pastor, eu não vou pregar mais. Por que não? Por que não? Eu disse: porque a igreja não me aceitou. E ele disse: meu amado amigo, você prega não é para agradar os homens, mas é para agradar a Deus. A chamada não vem dos homens, os aplausos não confirmam a chamada, elogio não confirma a vocação. O que confirma a vocação é o fogo queimando dentro da nossa alma, de forma que nos incomoda quando nós pensamos. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Tem muita gente iludida. Tem muita gente iludida, achando que chamada é só elogio. Tem muita gente iludida, achando que liderança é só aplauso. Os irmãos que estão na frente do trabalho sabem como é difícil. Quantas vezes a gente fala: meu Deus, eu não preciso passar por isso não. Deixa eu contar um testemunho. Eu não ia contar esse testemunho, mas eu vou contar para você. Eu tenho um pastor, eu tenho um amigo meu que é pastor, foi o meu pastor. Ele se chama Jorge. Hoje, Jorge Augusto de Lima. Hoje ele é pastor regional lá na Bahia, o Ministério de São Bernardo do Campo. Ele foi o meu pastor. Ele disse para mim que ele pastoreava em Minas Gerais, mas pastoreando ele enfrentou tanta oposição dentro da igreja. Ele era um jovem ainda, ele era mestre de obras, e um dia ele chegava, sempre que ele acabava o culto, ele vinha para casa, ele encontrava a esposa dele chorando, triste, porque às vezes ele ia na igreja, a esposa dele não era aceita pela igreja, ele passava por situações constrangedoras dentro da igreja, e um dia ele se revoltou, ligou para o pastor presidente e entregou a igreja. E ele disse, que ele falou assim: não, eu não preciso disso não, eu sou profissional, eu tenho uma profissão, eu não preciso dessa humilhação não. E disse: pastor, eu não quero pastorear mais, vou viver da minha profissão. Morava em Monte Santo de Minas. A partir daquele dia ele entregou a igreja e foi viver da sua profissão. Ele trabalhava numa cidade aqui do interior chamada Mococa. E um dia ele contando, ele disse o seguinte: que ele estava trabalhando uma sexta-feira à tarde. Era 3 horas e 45 minutos. O trabalho já estava terminando. Eles iam 4 horas, paravam o serviço, limpavam as ferramentas e iam embora. E faltava um pedaço de um reboco para eles terminarem. E o amigo que estava trabalhando em cima do andaime era alguém maior do que ele, mais gordo, bem grande. Olhou para ele e disse: Jorge, tem como você subir aqui? Eu vou na lotérica, pago a conta de água, de luz ali, porque eu esqueci de pagar, está atrasado. Ele disse: desce aí que eu subo aí, termino o serviço. O rapaz desceu, ele subiu, uma altura mais ou menos uns 3 metros. Naquela época ele era magro, ele está jogando massa, sarrafiando. Diz que de repente o andaime cedeu. De 3 metros de altura ele caiu, e no que ele caiu, a perna dele estourou. O osso veio para fora. Ele não podia mais andar. Alguém veio para socorrer e disse: pelo amor de Deus, não pegue em mim. Uma parte da perna dele está com o osso exposto. Chamaram então o SAMU veio, conseguiu removê-lo e levá-lo para o hospital. E ele disse que a dor era insuportável. O osso está estufado para fora. Ele havia rompido a carne. Ele está entrando dentro do hospital. E ele disse que quando eles colocaram ele naquela maca, levando para ir para um quarto, ele ouviu uma voz dizendo para ele. Ele disse: eu ouvi Deus falar comigo. Deus disse para ele: você falou que não precisava de mim mais, que sobreviveria da sua profissão. E agora? Irmãos, às vezes nos revoltamos com aquilo que nós passamos. Calúnias, perseguições. Às vezes nós estamos aqui, tem 3 pessoas. Quinta-feira estava eu, a nossa irmã Rafa e a missionária Judite. A gente falou: meu Deus,
Ontem eu entrei aqui 8 horas da noite, saí daqui, era quase 1 hora da manhã, dizendo, Senhor, não, o negócio não é assim não. O que é isso, Senhor? O Senhor está na nossa vida, o Senhor nos chamou, o que está acontecendo? Clamei, gritei, busquei a Deus aqui dentro, só não podia gritar mais, os irmãos sabem os motivos. Às vezes nós nos revoltamos, mas meu amado irmão, não abandone a chamada. Não guarde a sua história. Não entregue aquilo que Deus confiou a você. Amém? Se coloque de pé neste momento, eu quero orar com você nesse instante.